dia, irmãos. Vocês estão animados? Então abra sua Bíblia aí, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versos 8 ao 22, é o texto que vamos considerar nesta manhã. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, 8 a 22. Nós vamos tratar sobre a vida vitoriosa do cristão. Está escrito o seguinte, vocês acompanhem, por favor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Muito bem, então eu quero tratar com vocês sobre este tema, a vida vitoriosa do cristão. Nós já tratamos nos textos anteriores a este, no capítulo 2, os nossos relacionamentos em outros níveis, por exemplo, com os governantes, os servos em relação aos seus patrões, como é que se relaciona no capítulo 3, de 1 a 7, com o seu cônjuge. Agora ele vai abrir um pouco mais esse leque e vai tratar do nosso relacionamento com os nossos irmãos. A vida é feita de relacionamentos. Se nós falharmos nos nossos relacionamentos, nós teremos falhado rotundamente na nossa vida cristã. Você se relaciona no silêncio, nas palavras, nos gestos, nas atitudes, no olhar, no semblante, com o seu corpo. Tudo o que você faz comunica. Tudo é comunicação. Tudo expressa a sua fé e a sua vida cristã. Então, eu gostaria de convidar você para nós olharmos em primeiro lugar o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Olha o versículo 8 comigo que ele recomenda. Finalmente, veja que ele está fechando um assunto que ele já vem tratando desde o capítulo 2. Sede todos, ele não diz assim, olha, um grupo está dispensado, não, todos, sede todos, de igual ânimo,
de igual ânimo. Isso significa sede todos do mesmo pensamento. Ou seja, os crentes não deviam ficar batendo cabeça, ficar discutindo ideias, disputando opiniões. Se você olhar na igreja cristã hoje, tem muita gente que gasta o seu tempo brigando com os irmãos. Gasta seu tempo discutindo ideias, pensamentos, correntes de pensamento. E aí de repente entra o radicalismo dizendo o seguinte: se você não pensar igual eu penso, então você nem crente é. Para você ir para o céu você tem que rezar na minha cartilha. Se você não rezar na minha cartilha, então você está fora. E quantas energias são gastas? E quantas pessoas são machucadas? E quantas feridas são abertas? Na contramão do que Jesus Cristo orou e pediu ao Pai, para que todos sejam um, para que o mundo creia. Ou também, conforme a Bíblia mostra que a igreja que recebeu o derramamento do Espírito Santo vivia, conforme cantamos agora há pouco, era uma alma de todos os que creram. É assim que Pedro recomenda aqueles irmãos a viverem, nesse sentido aqui, sede todos de igual ânimo. Mas vem uma segunda palavra aí, compadecidos. A ideia é que nós devemos lidar uns com os outros com um profundo senso de compaixão. E o que significa a palavra compaixão? A palavra compaixão literalmente significa padecer com. É quando você, cumprindo uma ordenança bíblica, chora com o que chora. Se identifica com o outro na sua dor. Mas não apenas no nível do sentimento, mas no nível da ação, porque a palavra compaixão traz essa ideia de você sofrer junto, do lado. Isso a gente chama de compaixão. Existe uma palavra mais profunda do que essa ainda, que é empatia. Não é apenas sofrer com, mas é sofrer dentro, sofrer na pele do outro. Essa é a ideia que Pedro está dizendo. Nós precisamos ter essa relação de sensibilidade, de comprometimento com o nosso irmão que está passando por alguma dificuldade. Ele avança um pouco mais e diz assim, no versículo 8, fraternalmente amigos. A palavra fraternamente amigos é uma palavra só no grego. É a palavra Filadelfia, que traz a ideia de você amar o seu irmão na fé como você ama o seu irmão de sangue. E nós amamos os nossos irmãos de sangue, não é porque eles são muito virtuosos. A gente ama os nossos irmãos de sangue, apesar das suas fraquezas. É a sua família. Você pode até estar meio de bico com o seu irmão, com a sua irmã. Vai alguém dar um tapa no seu irmão para ver. Você se levanta. Você entra na briga. Você entra na defesa dele. E Pedro está dizendo que nós deveríamos cuidar uns dos outros, sendo fraternalmente amigos. Você gostar do seu irmão, estar envolvido com o seu irmão, como se ele de sangue fosse. Mas ainda, olha a outra palavra que ele vai usar, misericordiosos. A palavra misericórdia traz a ideia, na língua original, de lançar o coração na miséria do outro. Misericórdia é quando o outro está numa situação de total carência, total desamparo, total necessidade, e em vez de você puni-lo, de você pisar ainda mais, esmagando a cana quebrada, ou apenas passar por perto, não, você está nisso porque você fez aquilo outro, é você ainda, a despeito disso, estender a mão para ele, e tirá-lo daquela situação de dificuldade em que ele se encontra. Isso é ser misericordioso. Mas o texto termina da seguinte maneira, você precisa agir com humildade, porque a gente pode ajudar o outro, irmãos, sendo arrogante, aproveitando que o outro está passando uma magrela, você estufa o peito e diz, bom, porque eu sou uma pessoa muito bondosa, porque eu sou muito caridoso, porque eu sou uma pessoa muito crente, porque eu sou muito cheio do Espírito Santo, porque eu sou uma pessoa melhor que você, e estou em condições de ajudar você, então, dá a mão aqui. Bom, você se autoelogiou primeiro, você se enalteceu primeiro, você se engrandeceu primeiro para estender a mão para o outro. Isso não é uma postura cristã, isso é arrogância. Você ajuda o seu irmão com um gesto de humildade. Bom,
Dito isto, agora notem comigo no verso 9, que ele passa do nosso relacionamento com os irmãos para o nosso relacionamento com os inimigos. Bom, relacionar-se com o irmão é fácil, né? Pressupõe, nem sempre. Mas agora Pedro vai além e diz o seguinte: como é que você lida com os seus inimigos? Então vamos lá, olha comigo por favor, versículo 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Irmãos amados, pensem bem aqui, como é que você consegue não pagar mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo? Você está bendizendo quem aqui? É quem injuria você, quem fala mal de você, quem persegue você, quem quer dar uma bicuda na sua canela, quem desconstrói sua honra, quem faz de tudo para prejudicar você, dar prejuízo a você. Como é que você lida com esse tipo de situação? Qual é a tendência natural do ser humano? É dar o troco, é pagar na mesma moeda, é revidar, é vingar-se. É bem verdade que você e eu, como crentes, às vezes a gente não faz isso assim tão abertamente, né? Aí você até disse: fulano, eu pessoalmente não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar, e a hora que chegar, a minha vitória vai até ter sabor de mel, né? Mas Pedro trata de uma outra questão: você não devolver na mesma moeda, não pagar mal por mal e não pagar injúria com injúria, porque o mal, irmãos, é alguém faz o mal, você vai lá e faz o mal. Agora, falar mal de você, você precisa ser muito crente para não se defender falando mal da pessoa. Porque uma das boas maneiras, entre aspas, da gente se promover é falar mal do outro. E quando você fala mal do outro, você está, nesse momento, se comparando com o outro e colocando você numa posição superior ao outro. Então, deixa eu dar uma ilustrada aqui para vocês entenderem o princípio. Viktor Frankl, no livro dele, Em Busca de Sentido, diz uma coisa lindíssima nesse livro, e essa fala dele, para mim, valeu o livro. Ele diz o seguinte: a única coisa que ninguém pode tirar de você é o direito que você tem de tomar as suas decisões. Por exemplo, esse camarada, ele está dizendo isso, não é teoricamente não, ele ficou num campo de concentração nazista e sobreviveu. Passou fome, foi castigado, foi humilhado, sua família pereceu, ele viu tanta gente morrendo, fuzilada, nas câmaras de gás, passando as agruras daquele campo de concentração. Ele diz o seguinte: as pessoas podem tirar seus bens, as pessoas podem tirar sua família, as pessoas podem tirar sua liberdade, as pessoas podem tirar sua própria vida, mas ninguém tem o poder de tirar o direito que você tem de fazer suas escolhas. A pessoa fala mal de você, você fala bem dela. Ela injuria você e você bendiz a ela. Ela persegue você e você ora por ela. Desta forma, esse direito que você tem, ninguém pode tomar de você. E na linguagem bíblica, irmãos, isso que Pedro está ensinando, a gente chama de reação transcendental. O que é reação transcendental? Você e eu não temos problema para conviver com gente na área da ação. Você mora 20 anos com o seu vizinho, porta a porta, ele trata bem você, você trata bem a ele. Você convive bem com ele, até o dia que deliberadamente ele deixa um saco de lixo aberto na sua porta para te cutucar. Agora não é ação mais, agora é reação. Como é que você reage? Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, que eu disse o seguinte: se alguém te ferir uma face, dê a outra. Se alguém te forçar a ir uma milha,
quilômetro, 600 metros, vá 2. Se alguém quiser tomar sua capa, dê a túnica também. O que significa isso? Significa que Jesus tratou dos 3 assuntos mais sagrados da vida humana. Bater na cara de alguém é questão de mexer com a sua honra. Forçar alguém a ir quando ele não quer ir é ferir um direito sagrado do ser humano, que é a sua vontade. Ninguém na Bíblia podia pagar dívida com a roupa do corpo. Então, pegar a roupa é tomar de você um bem inalienável. Jesus cita 3 aspectos dos mais sagrados da vida para dizer o seguinte: para você fazer isso, você precisa de ter uma reação transcendental. E o cristão é aquele que tem um poder divino agindo na sua vida, e então tem condições de ter uma reação transcendental. É isso que Pedro está mencionando aqui no versículo de número 9. Mas vamos um pouquinho adiante. Nossa postura agora diante da vida. Confira comigo os versos 10 e 11. Olha aí. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então vamos só pegar uma coisinha simplérrima aqui. Quem quer o quê? Amar a vida. Você acha que hoje tem gente que perdeu o amor à vida? Tem, não tem? Você ama a vida? Você ama a sua vida? Você gosta de viver? Você acorda de manhã e diz: obrigado, meu Deus, mais um dia de vida. Ou você acorda assim murmurando: não, mas de novo, tudo outra vez. Vou começar novamente uma semana. É assim que você vive a vida? Ou você celebra a vida, ou gosta da vida? Pedro diz que você tem que amar a vida. A vida é um dom de Deus. Paulo diz em Efésios 5:29, ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então, goste da sua vida, ame a sua vida, ela é presente de Deus para você. Agora, outra coisa que Pedro diz é o seguinte: quem quer amar a vida e ver dias felizes? Você quer ter dias felizes? Então Pedro está dizendo o seguinte: olha, você de certa forma, em certa medida, é o responsável para você ter uma vida feliz. Qual a receita que ele dá para ter uma vida feliz? Primeiro, refreie a sua língua do mal. Irmãos amados, Tiago, lá no capítulo 3 da sua carta, diz que nós tropeçamos em muitas coisas. Você tropeça em muitas coisas? Quem não tropeça no falar é perfeito varão. Em outras palavras, a nossa língua é a nossa maior armadilha. Nós tropeçamos na nossa própria língua. É por isso que Tiago vai mencionar lá no capítulo 3 que a língua tem 3 características: a língua dirige, a língua destrói, a língua deleita. A língua dirige porque a língua é comparada com um freio de um cavalo e como o leme de um navio. Para que você bota freio num cavalo? Alguém já andou a cavalo aqui? Levanta a mão, quem andou a cavalo já na vida? Ok. Você monta num cavalo sem freio? Deixa por conta dele? É um risco, não? O cavalo tem força, mas o freio dá para ele o quê? Direção. A língua precisa dar direção. Se você não tem freio, você tem uma força destruidora na sua língua. Agora pense o navio, um grande navio. O leme é pequeno, mas é o leme que dá rumo e evita que o navio se choque nos icebergs, nos rochedos, provocando um grande desastre. Então, a nossa língua precisa nos dirigir e não nos destruir.
A segunda figura que Tiago menciona no capítulo 3 é que a língua tem o poder de destruir, e ele usa duas figuras, o fogo e o veneno. Olha que coisa interessante. E, sobretudo com o incêndio da Amazônia aí, a gente pode pensar um pouquinho o que é isso. Você risca um palito de fósforo, e você dá uma soprada nele e ele apaga na hora. Aquela chama tão pequenininha, não ameaça ninguém. Mas se você botar um palito de fósforo num monte de folhas secas, aquilo vai se alastrar e virar um fogaréu tal que uma floresta toda arde em chamas. Uma palavra só, falada de maneira errada, com o tom de voz errado, com a motivação errada, cheia da destruição do fogo, pode provocar um desastre irreparável. Irreparável. Alguém já disse que palavras ditas é como uma flecha que você joga, não dá para recolhê-la mais. Um comentário maldoso, malicioso, a maledicência, a boataria, os fake news que são tão comuns nos nossos dias de redes sociais, muitas vezes é como você subir no alto de uma montanha, solta um saco de penas, não dá para recolhê-las todas mais. Tem o poder destruidor do fogo e do veneno. É por isso que Tiago diz que o homem consegue domar as aves dos céus, os animais da terra e os peixes do mar, mas o homem não conseguiu domar a fera mais terrível, a fera que fica escondida atrás da toca dos dentes, a língua. E eu não vou nem perguntar aqui quem tem problema, porque todos nós, Tiago diz, todos nós que temos. Você pode ser a pessoa mais piedosa dessa igreja, você tem problema com isso. Eu tenho problema com isso. Nós temos problema com isso. Agora ele vai mencionar que a língua tem o poder de deleitar. A língua em Tiago 3 é comparada a uma fonte ou uma árvore frutífera. Mas veja você que Tiago levanta uma outra questão do poder da língua, quando ele diz o seguinte: o problema da língua é que ela, sendo uma fonte, ela é contraditória. Porque pensem comigo, você vem para um culto igual hoje, nós estamos aqui hoje numa escola bíblica dominical, agora há pouco nós cantamos louvores a Deus, e se Deus permitir, daqui a pouquinho nós vamos ter um outro culto e vamos cantar louvores a Deus, e aí você adora a Deus, você celebra o Senhor Jesus, você glorifica o Rei dos Reis. Daqui a pouquinho, lá no corredor, você faz um comentário maldoso do seu irmão, você faz uma crítica ao seu irmão. A mesma língua que adorou a Deus fala mal daquele que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. E Tiago diz o seguinte: você não vai encontrar em lugar nenhum uma fonte que jorra água boa, água doce, água saudável, potável, e ao mesmo tempo dessa fonte solta aí uma água salgada, salobra, que vai fazer mal. Mas a nossa língua é essa fonte, incoerente tantas vezes. Então, o que Pedro está nos mostrando aí, preste atenção, no versículo 10, é que se você quer amar a vida e viver dias felizes, você tem que fazer o quê? Refrear a língua do mal. E agora outra coisa, e evite que os seus lábios falem o quê? O que é falar dolosamente? O que é dolo? Desculpa, não ouvi. Com intenção ruim, má. Por exemplo, quando você fala dos crimes, fulano de tal foi acusado de um crime culposo e outro foi acusado de um crime doloso. Qual que é o mais grave, o culposo ou o doloso? O doloso. Porque a pessoa, ao praticar aquele crime, teve a intenção de matar, ou de roubar, ou de destruir o outro, de arruinar o outro. O crime é apenas uma consequência do desejo que foi ali elaborado, que foi ali ruminado na mente, no coração, então se praticou. O cara sai da casa dele para ir lá na casa do outro para assaltar. Isso é um crime doloso, houve a intenção de assaltar. Então, Pedro está mostrando para você e para mim que nós precisamos evitar o quê?
que os lábios falem dolosamente. Então, pense na hora de você falar do seu irmão, ou de quem quer que seja. Por que você está falando? Qual é a intenção? Você quer tirar uma casquinha? Você quer prejudicar o outro? Você quer que as pessoas tenham um conceito ruim daquela pessoa? Você quer que as pessoas passem a não gostar mais daquela pessoa? Isso é falar dolosamente. Você quer viver vida feliz? Você quer amar a sua vida? Então, refreie sua língua do mal e evite de falar dolosamente. Bom, agora ele vai falar outra coisa. Você quer viver uma vida feliz? Versículo 11. Aparte-se do mal. Tem hora, irmãos, que você precisa dar marcha ré. Se você vê que o ambiente não é bom, não vá. Você vê que a rodinha ali está tricotando todo mundo, não chega. Você percebeu que a pessoa está afim de acender um fósforo numa floresta? Não participe disso. Em outras palavras, tem hora que você não pode avançar, não vá lá, não frequente lá, não conviva. É isso que Paulo ensinou na sua primeira carta aos Coríntios. Se você tem um irmão que se diz que é seu irmão, mas está vivendo desse jeito, nem comunhão com ele você deve ter. Por quê? Porque se a pessoa, em nome de ser irmão seu, quer arrastar você para o convívio maldoso dele, você é partícipe do erro dele. Então, aparte-se do mal. E aí tem o que é positivo: pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, preste atenção noutra coisa: busque a paz. Ele está falando de quê, irmãos? Ele está falando de quê? Qual assunto que ele está tratando aqui? Relacionamentos. Como é que está você aí? Você está de mal com alguém? Você está sem falar com uma pessoa há muito tempo? Está chateado? Você cortou as relações com alguém? Pedro diz o seguinte: você procura fazer o quê? Busque a paz. Não é a paz que vai buscar você, não, é você que vai buscar a paz. Porque às vezes ele tem a seguinte maneira: bom, eu espero que o fulano venha falar comigo, foi ele que chutou minha canela, então, se ele não vier, eu nunca falo com ele. Pedro está mostrando que você precisa ser o agente na procura da paz, e mais, não é só procurar a paz não. Como é que ele diz mais? Empenhe-se por alcançá-la. Mas o que significa isso? Fulano está meio de bico com você, de cara virada para você. Aí você um dia dá uma ligada e falou: fulano, vamos bater um papo? Ah, não tem tempo não, já deu um gelo. Aí, eu procurei, eu fiz a minha parte. Não é assim que a gente faz? Mas aí Pedro diz o seguinte: não só você deve procurar a paz, mas você vai fazer o quê? Empenhar-se por alcançá-la. E se você não é apenas desejar, fazer um primeiro contato, tentar assim de leve, não, é você ir com muita intensidade na procura da reconciliação, porque está falando de paz, é de relacionamento, é de reconciliação, de alguém que um dia você teve uma relação, que a relação estremeceu, que alguma coisa aconteceu, e que ficou um para lá, outro para cá, e você vai ser o agente dessa reconciliação, você é um pacificador, você é um ministro da reconciliação, é você quem toma a iniciativa. É por isso que a Bíblia diz assim: se você ao trazer a tua oferta ao altar, te lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, espera que ele venha falar contigo, é isso? Não, deixa a tua oferta, vai, reconcilia com teu irmão, depois vem, faz a tua oferta. Isso é uma postura de viver uma vida de qualidade, tá? Nossa postura diante da vida. Vamos à frente um pouquinho na nossa análise. Versículo 12, ele coloca uma coisa muito interessante.
Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ou abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. O que é que Pedro está falando aqui, irmãos? Preste atenção que Pedro conecta eficácia de oração com relacionamentos. O que Pedro está me dizendo aqui é que se eu estou brigado com meu irmão, se eu estou de mal do meu irmão, se eu digo assim, você para lá e eu para cá, se você sentar na ala lá daquela parede, eu vou sentar na ala de cá, porque eu não quero nem ficar perto de você. O que vai acontecer? Deus não vai o quê? Responder as orações dessa pessoa. Quer outro exemplo? 1 de Pedro 1,7 diz que se o marido não tratar a esposa com sensibilidade, com dignidade, como vaso mais frágil, as suas orações são interrompidas. Em outras palavras, não adianta o camarada passar 2 horas de joelhos, se quando ele levanta dos joelhos, ele agride a esposa, ele é grosso com ela, ele não é sensível a ela. Então não tem como você ter relação de intimidade com Deus na vertical, se as relações horizontais estão estremecidas. Pois bem, vamos um pouquinho agora adiante e vamos olhar os nossos sofrimentos. Versículos 13 a 17. Primeiro, versículo 13, ele trata da prevenção do sofrimento. Você pode ler o 13 comigo? Vamos juntos? Ora, quem há que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Qual é aí a solução profilática, preventiva do sofrimento? Ser zeloso do que é bom. Preste atenção que há um adjetivo, não é só você fazer o que é bom, ou amar o que é bom, mas ser o quê? Zeloso. Zeloso, não é uma coisa casual ou acidental, não, é você ter empenho nisso. A Bíblia fala de Barnabé, né? Barnabé era um homem bom, aliás é o único homem chamado de bom na Bíblia, exceto o próprio Deus, é Barnabé. Barnabé era um homem bom, então você tem que ser zeloso do que é bom. Se você viver praticando o bem, sendo zeloso do que é bom, Pedro pergunta, quem há de maltratar vocês? É claro que ele está pensando aí já na questão do sofrimento que os cristãos estão sofrendo na mão dos pagãos. Os pagãos estão perseguindo a igreja. Se você ler o contexto de 1 de Pedro, é a carta do sofrimento. E esse sofrimento é tal que chegou o seu fogo do sofrimento, onde os crentes estavam perdendo suas propriedades, sendo enxotados das suas casas. Eles eram peregrinos e forasteiros, não era um sofrimentozinho qualquer não, era coisa pesada. Mas ele está entendendo uma coisa, um princípio, de que quando as autoridades constituídas, elas estão no seu governo, elas precisam entender que diante de Deus, elas são ministros de Deus para 2 coisas, para promover o bem e para coibir o mal. Então só num estado de total inversão de valores, se promove o mal e se coíbe o bem. Então, se você está fazendo o que é bom, não tem como as autoridades, num estado de direito, perseguir você, prejudicar você, causar sofrimento a você, porque você, ao fazer o bem, recebe os louvores das autoridades e não a perseguição e o sofrimento proveniente das autoridades. É isso que Pedro está dizendo aqui. Mas, confira ainda um outro aspecto do sofrimento. A alegria no sofrimento. O versículo 14 agora. 1 de Pedro, vocês que estão chegando, amados. 1 de Pedro 3,14. Confiram comigo lá.
Olha o que ele diz. Mas, você pode ler o 14 comigo, vamos juntos? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Bom, ao longo da história, o povo de Deus sofreu por fazer o bem? Alguma vez? Sofreu? E muito. E muito. Muitas pessoas cometeram um único crime de adorar a Deus, de confiar só em Jesus Cristo, e esse foi o crime que cometeram, para serem torturados, presos, jogados às feras, queimados vivos, crucificados. Então o que Pedro está ensinando para nós, é que, se você vier a sofrer por causa da justiça, você não é infeliz, você é muito feliz, você é bem-aventurado. Foi Jesus que ensinou isso. Bem-aventurados sois, quando mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque assim perseguiram também os profetas que viveram antes de vós. Então, se você está sendo perseguido, porque você é um crente, porque você é fiel a Deus, porque você vive uma vida de santidade, porque você vive uma vida de irrepreensibilidade, porque você não paga o mal com o mal, você não devolve injúria com injúria. Se você está sofrendo por causa disso, sendo retaliado por causa disso, se alegre, você é bem-aventurado. E aí, Pedro traz uma palavra que talvez fosse tão importante para nós, no nosso contexto brasileiro, irmãos. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a sensação que tenho é que no Brasil e no mundo hoje, existe uma onda de cristofobia. Parece que você falar que você é um cristão, que você tem valores, que você tem princípios, que você tem absolutos, que você crê numa verdade absoluta, é como se você fosse da idade da pedra. É como se você fosse um ser estranho, muito esquisito. E nesse momento, a igreja de Deus precisa estar se preparando para um dia talvez de hostilidade mesmo. E Pedro vai dizer o seguinte: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Eu queria só que você conferisse isso, não é ainda a exposição do 4, não vou ficar pulando de um texto para o outro, mas confira o que ele vai dizer no capítulo 4, versículo 12. Você pode ler comigo? Vamos lá? 4:12. Amados, vão comigo? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarmos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte: olha, não pense que você sofrer perseguição, o fogo da perseguição chegar, que isso é um negócio assim muito anormal. Não, é isso que vai acontecer. Então não fique alarmado não. Bom, se nós precisamos nos alegrarmos até no sofrimento, precisamos pensar em outra coisa. Por que nós sofremos então? Será que Deus gosta de ver a gente sofrer? Será que Deus é sádico? Será que Deus não se importa? Por que Deus não livra a gente de sofrer? Por que o Senhor não nos salvou e já levou a gente direto para o céu? E aqui está um ponto muito importante que Pedro trabalha, que é a oportunidade no sofrimento. Leia comigo o verso 15, por favor. Vamos juntos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E você percebe que esse cristão que está sofrendo perseguição,
Ele está sofrendo perseguição por causa da sua fé. Ele está sendo questionado, ele está sendo interrogado, ele está sendo alvo de uma investigação. Por que você crê nisso? Que maluquice é essa? No mundo de hoje, você acreditar que família é feita de homem, de mulher, de marido e de esposa, de filhos, que negócio é esse? Que ideia mais limitada é essa? Que cabeça mais fechada é essa? E as pessoas estão lá interrogando você. E Pedro diz o seguinte: que oportunidade você tem? Que privilégio você tem de numa hora dessa, num aperto desse, numa pressão dessa, você dar esperança da sua fé. Você dizer por que você crê desse jeito. Por que você defende essa verdade? Por que você vive por essa verdade? Por que você está pronto a morrer por essa verdade? É hora de você então abrir a sua boca e mostrar para as pessoas quem é você. É isso que Pedro está dizendo. É por isso, irmãos, que a perseguição nunca foi um elemento que destruiu a igreja de Deus. Nunca foi. A perseguição depura a igreja, mas não destrói a igreja. O que destrói a igreja é o pecado. Que amarra a igreja é o pecado, que enfraquece a igreja é o pecado, mas a perseguição não. A perseguição é como um vendaval que chega e espalha a semente, espalha a semente, espalha a semente. É por isso que um dos pais da igreja diz o seguinte, que o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Quanto mais sangue derramado, mais a igreja cresce, mais a igreja cresce, mais a igreja cresce. É impossível deter os passos da igreja, se essa igreja está cheia do Espírito Santo de Deus. Então, é tempo de oportunidade. Mas, olha comigo, por favor, a postura diante do sofrimento. Versículo 16, 3,16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Preste atenção, que quando ele trata de responder, a ideia aqui é de apologética, é de você fazer uma defesa, até mesmo intelectual, daquilo que você crê. Você dá razão mesmo da sua fé. Mas preste atenção. Qual é a forma que você vai defender sua fé? Diante dos adversários, diante dos acusadores? Com arrogância? Com palavras duras? Com atitudes mundanas? Não. Fazendo, todavia, com mansidão e temor. Não basta apenas o que você diz, mas é importante também como você diz. Não é uma questão de ganhar uma discussão, é uma questão de conquistar uma pessoa. Porque não adianta você ganhar uma discussão e perder a pessoa. Não é uma questão do campo das ideias, onde eu prevaleci porque eu sou mais culto, sou mais inteligente, tenho mais argumentos, tenho mais acervo intelectual, tenho mais cabedal na minha defesa. Não é isso. Não é isso. Mas você, nesse momento, não só fazer uma defesa da sua fé, mas fazer isso com mansidão, com doçura, com humildade, com boa consciência. É isso que a Bíblia diz o seguinte: é como se você juntasse brasas vivas na cabeça da pessoa. Ela começa a perceber que ela está atacando uma pessoa que não faz sentido atacar. E essa pessoa é doce, essa pessoa é amável, essa pessoa é respeitável, essa pessoa não é arrogante, não é soberba, não é altiva. Quantas vezes, meus irmãos, na defesa da fé, a gente esmaga as pessoas, a gente humilha as pessoas, a gente tripudia sobre as pessoas, a gente esmaga a cana quebrada, a gente apaga a torcida que fumega.
É triste quando você vê as próprias igrejas evangélicas batendo umas nas outras, fazendo o púlpito uma trincheira para atacar os outros, achando que se você não reza na minha cartilha, então você está fora do mapa do cristianismo. Pedro está nos ensinando apologética, mas uma apologética banhada pela mansidão e pela boa consciência, onde você não só usa argumentos irresistíveis, mas você usa um testemunho eloquente, que é capaz de impactar outra pessoa. Mas notem mais ainda comigo, versículo 17 mostra o propósito do sofrimento. Veja comigo, versículo 17. Você pode ler o 17 comigo? Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais. Então quer dizer que às vezes é da vontade de Deus que a gente sofra? E a resposta é sim. Esse sofrimento aqui não é o sofrimento do pecado, da desobediência, da rebeldia, da dureza de coração. Às vezes, meus irmãos, Deus não nos livra do sofrimento, mas Deus nos livra no sofrimento. Tem hora que Deus permite a você e a mim passarmos por uma situação adversa, para dizer o seguinte: filho, eu estou permitindo você passar por isso, para que você me glorifique nessa situação, para que você mostre para as pessoas que eu lhe dei poder para passar por isso vitoriosamente. Quem pode abrir sua Bíblia aí comigo, rapidinho, em dois textos. Primeiro em Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3, logo em seguida aí de Pedro. Aliás, em seguida não, antes de Pedro. Tiago 1, 2 e 3. Eu queria que toda a igreja lesse comigo os versos 2, 3 e 4 de Tiago 1. Vamos lá? Acharam aí? Então vamos lá, vamos juntos. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu acho isso maravilhoso, porque notem vocês, irmãos, que as provações são compatíveis com a fé cristã. E Tiago está dizendo o seguinte: tende por motivo de todo o quê? Alegria. Irmãos, isso aqui só crente entende isso. Ué, quem é que fica feliz da vida que está passando provação? Mas não é por provação, não, por várias provações. Mas você está feliz por quê? Porque você gosta de sofrer? Não. Nenhum crente é masoquista. Masoquismo não é cristianismo. Você está passando pelas várias provações e tendo motivo de toda alegria. Por quê? Porque estas provações, primeiro, elas são passageiras. Você não vai ficar nelas, você vai passar. Segundo, essas provações são pedagógicas. Elas vão produzir em você perseverança. E a palavra perseverança é paciência triunfadora. Deus vai tratar do seu caráter, Deus vai tratar da sua vida. Até Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. O sofrimento, irmãos, é a escola superior do Espírito Santo. A maioria de nós aqui aprendeu as lições mais importantes da vida, não foram nos dias de festa, mas nos dias de provações. Deus vai tirando o excesso de bagagem na nossa vida. Deus vai podando as arestas da nossa vida. Deus vai nos amoldando ao caráter de Cristo. Deus vai esculpindo a beleza de Cristo em nós. Pense comigo agora num artista, um escultor, pegando um mármore bruto,
pegando o seu formão, seu martelo. Se o mármore pudesse falar, ele estaria dizendo assim: está doendo, está doendo. E o artista não poupa o mármore, mas quando ele termina esse trabalho, tem beleza, tem beleza. O sofrimento tem um propósito, de esculpir em nós a beleza de Cristo. Segundo texto que eu gostaria que vocês olhassem comigo, para a gente voltar para Pedro, para fechar. Romanos capítulo 5, olha aí, versículo 3 e 4. Você pode ler comigo, Romanos 5, 3 e 4, vamos juntos? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Agora preste atenção, que novamente eu digo, só crente entende um negócio desse aqui. Ele está dizendo que nós nos gloriamos. Essa palavra nos gloriamos é uma exultação entusiástica. Mas nós nos exultamos em que mesmo? Nas próprias tribulações. Ô gente, tem que andar com Deus para fazer um negócio desse, tem não? E quando a tribulação chega, a gente faz o quê às vezes? Murmura, reclama, fica amargo. Mas por que que nós nos gloriamos nas próprias tribulações? De novo, é porque nós somos masoquistas, gostamos de sofrer? Não. Porque a tribulação produz o quê? Perseverança. A palavra perseverança, irmãos, na língua portuguesa, ela não consegue botar o significado desse texto. Porque a palavra que Paulo usa aqui, uma das palavras mais ricas do grego, é a palavra huipomone. E huipomone é paciência com circunstâncias difíceis. Você lida com circunstâncias difíceis às vezes? Circunstância é uma coisa que acontece com você e você não administra, não é isso? Administra. Está dirigindo seu carro. Tranquilo, feliz da vida, até cantarolando o hino. Daqui a pouco, pá, o cara atravessa o sinal vermelho e dá uma pancada em você. Você não procurou aquele acidente? Você foi vítima dele. Pensa comigo hoje, uma situação está o Brasil, né, o nosso comunicador Gugu Liberato. Está lá na casinha dele, alguns dizem que está consertando o ar-condicionado, outros estão botando enfeite de Natal, não interessa. Certo é que ele estava na casa dele, arrumando uma coisa lá. Cai, pronto, acidente. Estava procurando isso? Não estava. Circunstância aqui que vem a você e você não administra. Agora, como é que você lida com isso? A palavra hipomone significa que você lida com situação difícil, não murmurando, não reclamando, mas com a paciência triunfadora. Mas a perseverança, ele diz, vai desembocar em outra coisa. O que desemboca a perseverança? Experiência. E a ideia de experiência aqui é a seguinte: você pode ter dois tipos de fé. Você pode ter aquela fé de ouvir falar, do seu conhecimento teológico, dos textos da Bíblia que você conhece, que você já decorou, que você já ouviu, que você já leu, que você já escutou. Esse acervo intelectual, você conhece. Mas outra coisa bem diferente é quando você tem experiência. Em outras palavras, Deus não é apenas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, mas Ele é o Deus também da minha vida. Lembra de Jacó? Quando Jacó saiu de casa com 71 anos de idade, ele teve uma visão de noite. O Senhor deu uma visão da escada, lembra disso? E Deus apareceu para ele e disse assim: eu sou o Deus do teu avô Abraão, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. E quase você dá vontade de ouvir: eu sou o teu Deus. Mas o Senhor não falou isso.
Jacó só foi ter uma experiência pessoal com Deus 20 anos depois, com 91 anos de idade, no Val de Jaboque. Vi o Senhor face a face, e a minha vida foi salva. A partir daí, Deus é chamado de Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essa é a questão. Quem é Deus para você? Apenas o Deus que você conhece de ouvir falar? Ou é o Deus da sua experiência? Eu vou ficar por aqui, tá? Deixa eu ver se... é isso mesmo, vou ficar por aqui. Depois a gente segue no versículo 18, no outro domingo. Pode ser? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Porque se eu for entrar no outro assunto, o assunto é longo e eu vou ficar no meio do caminho. Deus abençoe vocês. Hoje é um dia de festa aqui em Pinheiros, né? Dia de festa. Deus tem sido tão gracioso conosco aqui. Deus tenha abençoado o pastor Arival, seu ministério, e eu fico muito feliz de estar do lado dele, numa igreja que a gente vê cada dia a boa mão de Deus dirigindo e conduzindo. Louvado seja o Senhor. Você é bem-vindo aqui. Então vamos orar. Deus amado, receba a nossa gratidão nesta manhã, pelo privilégio de estarmos na tua casa, de abrirmos a tua palavra, de examinarmos a tua palavra, e de esta palavra nos examinar. O que nós te pedimos, Deus, é que tu nos dês um coração manso, humilde, para acolher a tua palavra, para meditar na tua palavra, para viver a tua palavra. Que nós não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Meu Pai, que tu abençoes os teus filhos e filhas aqui nesta manhã. Tu que conheces a vida, o coração, a família, os relacionamentos de cada pessoa aqui. Se há, Pai, alguma pendência para ser resolvida aqui nesta manhã, o teu Espírito dê graça, força e poder para que essas soluções sejam tratadas aos pés do Senhor Jesus Cristo, à luz da tua palavra, pelo poder do teu Espírito. Abençoa-nos e prepara-nos para o culto que teremos daqui a pouco. Enche o nosso coração da alegria da tua presença e reveste-nos com o poder do Espírito Santo para vivermos uma vida digna desta gloriosa vocação. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.